Tudo bom, gente? Boa noite. Nono encontro, né? Como o Roberto estava dizendo, passa muito rápido. Então é sempre bom a gente dar uma relembrada do que a gente já viu, né? Do quanto a gente já trouxe de conteúdos. A gente teve as primeiras aulas lá, que eu sei que vocês sabem, né? Nós tivemos o que é o Espiritismo, depois Deus, depois Espíritos, e aí, a partir daí foram 3 aulas que falaram sobre o Espírito, né? Sobre a evolução e depois a libertação, e aí a gente entrou no tema de reencarnação. Todo mundo está craque na reencarnação agora, né? Alguém aqui acredita em reencarnação, não? Acredita, né? Ou não? Sempre? Eu não acredito, né? Eu já contei para vocês, eu não acredito, porque eu sei que a reencarnação é um fato, né? Não é uma questão de crença. E aí, na semana passada, nós vimos a última aula sobre reencarnação, e agora a gente entra numa outra etapa que vai falar sobre a vida no mundo espiritual. Então, uma vez que a gente já sabe que reencarnamos, né? Que a gente passa esse período aqui na matéria, e inevitavelmente a curva ABC da vida, né? A gente nasce, cresce e morre. E aí, quando morremos, para onde vamos, né? O que acontece depois? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E para começar, aquele combinado que eu gosto de fazer, que mais uma vez esse tema a gente vai construir a todas essas mãos. Então é importante que vocês participem, né? Se tiver dúvida, perguntem, não tem aquela história de pergunta bobinha, sempre pode fazer qualquer pergunta para que a gente possa tentar trazer o máximo possível de esclarecimento a respeito do tema e a gente não leve isso para frente, né? Como o Roberto estava falando, daqui a algumas semanas nós teremos uma mediúnica com vocês, uma mediúnica experimental, onde vocês estarão experimentando a mediunidade. E passaremos por 2 etapas, onde na primeira vocês vão experimentar de verdade a psicofonia, a psicografia, a psicopictografia, e depois, num segundo momento, aí tem uma outra etapa que os médiuns da casa vão trabalhar e vocês vão assistir para ver como é que funciona uma mediúnica. Então, cada conteúdo daqui para lá é importantíssimo, porque a gente vai colocar em prática aquilo que viu até aqui. Bom, por último, né, o último aviso, ou combinado, não é bem um aviso, participem, como eu falei, perguntem, mas para perguntarem, levante o braço, que o Roberto e que vergonha, né? Esquecer seu nome nessa hora. A Ana. Eles não malharam hoje, não foram para a academia fazer o treino. E eles estão agora dispostos a caminhar aqui 6 quilômetros, que é para, não fizeram esteira, vão caminhar levando o microfone para que vocês façam as perguntas. Então, vamos ajudar eles a bater essa meta, né, de caminhar 6 quilômetros aqui dentro para levar microfone. Combinado? Bom, nono encontro, tema a vida no mundo espiritual. E para a gente começar, eu queria ler aqui quais são os nossos objetivos. Eu acho que não está conectado aí, Rodrigo. Para que a gente veja os nossos objetivos dessa aula, só ele conectar ali. Pronto, vamos lá. O objetivo geral, a percepção de que os espíritos, quando desencarnados, têm uma vida social, espiritual, de acordo com os seus níveis de evolução. Então, muitas vezes a gente tem aquela sensação ou a impressão de que quando desencarna se torna uma entidade, né? E que parece que tudo acontece quando está do outro lado. A gente vai falar sobre isso, vai entender que não, que o caminho é aqui. O que vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores é a nossa trajetória, a nossa jornada aqui. Bom, e para entender isso mais claramente, a gente vai entender um pouco sobre as variações do fluido cósmico, a gente vai
ter a percepção das diferentes situações em que vivem os espíritos, bem como os diferentes modelos de organizações astrais, quer dizer, tem uma infinidade de tipos de cidades, né, de colônias. Eu acho que já nem tem mais, porque são cidades, elas estão crescendo, né, cada vez com um número de uma população imensa. Então vamos ver como é que isso funciona, como é que os espíritos se agregam. Entender que as missões e ocupações dos espíritos variam de acordo com seus níveis de evolução. Então, a cada um se agrupará com os seus semelhantes. E, por fim, perceber que os espíritos se organizam em cidades e que continua sua individualidade no mundo espiritual. Então, continua tudo como antes, né? Com algumas mudanças. Aí, para começar, porque a gente vai usar como exemplo aqui algumas passagens, vamos dizer assim, do livro Nosso Lar e do filme também, né? Então, todo mundo aqui já assistiu o filme, que é para não dar spoiler, né, para quem não assistiu? Quem não assistiu, levanta o braço. Não assistiu? Eu vou tentar não dar nenhum spoiler, porque sugiro que assista, porque vale a pena, porque muito do que a gente vai falar aqui hoje, no filme você vai ter a dramatização lá da cena, então acho que dá para... Tem muita gente que não gosta. Eu adoro esse filme, aliás, os dois. Agora já tem o Nosso Lar 2, eu gosto dos dois, mas tem gente que não gosta. Mas eu acho que para a gente ter uma ideia de como é lá no mundo espiritual, ele traz uma ideia bem bacana. E aí, eu queria começar perguntando alguma coisa para vocês. E a primeira coisa afinal, dito tudo isso aí, né, quando a gente desencarna, né, para onde vamos então? Quem é que sabe me dizer? Tem gente que fala sobre um lugar chamado umbral, não sei o quê. E aí, vocês acham que a gente vai para onde? Quem me diz? Para um outro plano, perfeito, né? Mas como é esse plano? Como é que o que acontece? Depende de como você se portou. Perfeito, seu Jorge falou, depende de como você se portou aqui. Então, olha a resposta para isso. Ó. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, sabe aquela pergunta que é comum? Quando eu desencarnar, eu vou encontrar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu primo, a minha tia, né? Pode encontrar ou não. Por quê? Porque se eu sou atraído vibratoriamente a uma instância espiritual compatível, se o meu primo, minha prima, minha mãe, meu pai tiver a mesma vibração, muito provavelmente nos encontraremos. Mas se não tiver, não encontrará, porque estarão numa outra esfera, numa outra instância compatível com aquela determinada vibração. E aí uma outra perguntinha, afinal, a vida espiritual é a vida verdadeira? Vocês sabem, eu vou fazer um parênteses antes de avançar nessa pergunta. Se há um tempo atrás alguém me perguntasse assim, qual é a vida mais importante, a vida material ou a vida espiritual? Eu responderia de pronto a vida espiritual. Bom, o que vocês responderiam? O que vocês acham? Quem me fala sobre isso? Material? Quem mais? A senhora está... Dona Maria. Acho que na material você se prepara para isso. Boa noite, obrigada. Eu acho que a importância seria da vida material, onde você pode, de uma certa maneira, projetar as suas ações, seus pensamentos, suas atitudes todas, visando uma vida verdadeira, espiritual. Que é a espiritual. Então, a resposta ali, se a vida verdadeira é a espiritual, a senhora responderia que é espiritual. A vida é verdadeira. Apesar de ter sido preparada na material. Quem mais? Concordam com a dona Maria Alina? Concordam ou não? Então, vou contar para vocês o seguinte, que a vida importante é a vida do espírito. E a vida do espírito, como a senhora falou,
passa por essas duas, né, formas, a forma material e a espiritual. Então, as duas são importantes, né? A gente não pode dizer que é uma ou a outra, porque a trajetória da evolução do espírito passa por essas duas etapas, encarnado e desencarnado. Então, o mais importante é a vida do espírito, nem a espiritual, nem a material. Então, a vida do espírito. Então, a verdadeira é a vida do espírito, a qual passa pela espiritual e a material. Bom, aí isso nos leva, né, a vida do espírito, ora na matéria densa, ora na matéria sutil. Opa! Então agora a gente está falando que, independente de ser encarnado ou desencarnado, o espírito vive na matéria. Concordam? Só que uma matéria é uma matéria sutil, né, ou menos densa, e a outra matéria é uma matéria densa. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui a foto, né, eu falei do filme Nosso Lar, a gente vai trazer algumas questões, né, usando algumas cenas, algumas imagens. Aqui é a cidade de Nosso Lar, né? E aqui uma cidade, então, ó, vida espiritual, matéria sutil, vida material, né? Matéria densa. Tem uma semelhança aí, gente? Será que as coisas são diferentes? Você sabe que eu sempre lembro, quando eu era jovem há pouco tempo, eu estou jovem há bastante tempo agora, né? Estou jovem há 60 anos, mas quando eu era jovem há pouco tempo, tinha uma novela na televisão, A Viagem. Alguém lembra? Acho que boa turma aí vai lembrar, né? Você sabe que me incomodava naquela novela, porque o céu, né, da novela era aquele campo verdinho, e um monte de coelhinhos saltitando, e música de harpa. Isso quando não entrava o Alexandre. O Alexandre era o obsessor, né? Como era o nome dele? Era Alexandre na novela, o personagem. Os outros da cena era Cristiano Torlone, que eu não lembro, Diná, né? Era Diná, a memória está boa. E o Antônio Fagundes, que eu não lembro também o nome do personagem. Otávio. Olha só, que tem uma galera que assistiu igual a mim, tá vendo? Aí, na parte do Otávio e da Diná, era aquele gramadinho, verdinho, coelhinho saltitando, né? Aquela coisa e tal. Quando o Alexandre entrava na cena, aí o bicho pegava, né? Aí era ranger como é que é? Gemidos e ranger de dentes, né? Mas me incomodava aquilo. Que eu falava assim, poxa, mas se o céu é esse negócio aí, é muito chato, eu não quero esse negócio não, quero ficar lá, né, coelhinho, pulando para lá e para cá. Aí depois, essa novela foi legal para a época, né, mas aí depois veio o filme Nosso Lar, eu falei, aí já melhorou, né. Eu só não gostei muito da comida lá de Nosso Lar, né, quem assistiu o filme, eu não vou, né, o senhor não viu, eu não vou dar spoiler, porque eu sou, aliás, a minha esposa diz que quando eu desencarnar, eu vou ser obsessor de churrascaria, porque eu gosto tanto de churrasco que quando eu desencarnar eu vou parar na churrascaria para obsediar lá o pessoal, né? Então eu fiquei decepcionado, eu falei, não tem churrasco nesse lugar? Eu falei, não, eu acho que eu vou ter que mudar isso quando chegar lá, né? Mas eu não vou contar, porque lá tem uma comida especial, quando o cara abre aquela tampa assim, né? Tem um nome, eu não lembro agora, você abre aquele negócio, tchan, aquela comida fantástica lá, mas vou deixar surpresa para quem não sabe. Bom, um outro fato, e aí importante também, que e hoje eu só estou lembrando de coisas de quando eu falei da novela, e agora vou contar uma outra coisa, mas agora é cenas da vida real. Porque a gente tem a impressão que a morte tem aquela varinha mágica, né, a varinha de condão, que é capaz de transformar tudo, né? E aí, de novo, eu vou lembrar, eu já contei essa história aqui outras vezes, eu talvez tivesse 9, 10 anos, éramos 3 irmãos, eu e mais 2, e a gente morava num prédio, no Rio, isso, lá em Botafogo, e eu tinha um amigo, que era o André, que tinha o Gustavo, que era irmão dele também, enfim, aquela patotinha que naquela época a gente brincava na rua, olha que coisa, né? A gente brincava na rua ali, na frente do prédio.
E aí, porque hoje meus filhos mesmo, é negócio de videogame, é não sei o quê, outras brincadeiras. Mas naquela época era garrafão, era brincadeiras de rua. Bom, só que tinha um detalhe, 10 horas da noite a gente tinha que ir para casa, tinha que subir. E aí, esse meu amigo, ele tinha que subir antes, porque o pai dele chegava entre 8h30 e 9 horas, e ele falava, nessa hora ele tem que subir. E aí, o que a gente fazia? Ficava de olho. Quando via que o pai dele estava chegando, a gente, André, seu pai está chegando. E ele subia correndo, né? A mãe deixava, mas o pai brigava com ele. Só que às vezes escapava. E aí, quando a gente não via, e quando de repente o pai já estava lá, ele não conversava, não. Ele já chegava dando, né, um catiripapo nos meus dois amigos para eles subirem para ir para casa. E eu ficava com muita raiva daquilo, né? E aí eu ficava com raiva mesmo. Falei, puxa, mas por que ele faz isso com o meu amigo? A gente só está brincando, né? E tal. E eu ficava com raiva daquilo. Bom, isso e mais, se ele chegasse em cima e a mãe, porque a mãe deixava. Se a mãe falasse, poxa, mas eles só estão brincando aqui, sobrava para ela também. Então, não podia nem fazer isso. Resumindo, um belo dia, né, curva ABC da vida, o pai do meu amigo desencarnou, morreu. E aí todo mundo falava, nossa, que Deus o tenha num bom lugar. E eu ficava com raiva, falei, que vai ter num bom lugar nada? Ele brigava com meus amigos, não acredito que Deus vai fazer isso e tal. E eu ficava, olha, você vê, 9 anos, 10 anos, né? E era o que cabeça de criança. Eu não concordava com aquilo, porque ele não era bom. Como é que ele podia, Deus agora podia deixar ele num bom lugar? Eu falei, não pode, tem que ser num lugar igual, de pessoas iguais a eles. E aí eu fiquei feliz quando eu comecei a estudar. Olha que vergonha, né? Agora falar que eu fiquei feliz de saber que o cara deve ter ido para um umbral, olha só, que espírita sou eu. Mas a gente tem que falar a verdade. Naquela época, eu fiquei feliz de saber que não é assim, que a morte não transforma ninguém. O que faz com que a gente se transforme é a nossa trajetória, é aquilo que a gente imprime na nossa própria vida no caminho. Não é na hora da morte. Na hora da morte você vai para o lado de lá do jeito que você é. Você vai levar todas as suas virtudes, né, tudo aquilo que você apreendeu, aquilo que você implementou de conhecimento, de sabedoria, nas duas asas da vida, naquela asa da moralidade e a da intelectualidade. Então você leva tudo isso. Agora, você também leva as suas más inclinações, as suas vicissitudes, porque não é a morte que tem essa varinha mágica de transformar. Aí, olha o que se fala a respeito disso. Após o desencarne, continuamos com nossa individualidade, isso é, teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos na vida, né, em vida. A morte não nos livra das imperfeições, seguiremos pensando da mesma forma. O espírito será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que se afiniza moralmente. Então, o pai do meu amigo certamente foi para um lugar que davam catiripapo na orelha dele. Brincadeira, né? Mas alguém que pensava igual, ou pessoas, né, que pensavam igual. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fazendo parte dele. Essa situação perdurará por um certo tempo, até que ocorra naturalmente um desconsolamento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido às cidades espirituais compatíveis, onde receberá instruções para mais tarde retornar à carne. Então ele vai se preparar lá de um tempo. Ana ou Ricardo, Ricardo não, Roberto. Hoje eu esqueci o nome da Ana, trocando o nome do Roberto. Eu tenho uma dúvida nesse sentido de, colocou ali, espíritos que são apegados à vida terrena, de ficarem presos, ainda achando que estão encarnados. Como isso é possível? Pois é possível. Porque são regiões astrais diferentes. Vai estar... Como é que a pessoa ainda pode acreditar que está encarnado? Então eu vou te contar. A gente
eu trabalho em mediúnica há muitos anos. E o que a gente faz na mediúnica é conversar com quem já desencarnou, né? E você sabe que não é a coisa mais comum do mundo, é assim, entre 10 que você atende, 8 chegam aqui sem saber sequer que desencarnaram. E aí você tem que contar para ele que ele desencarnou, porque muitos chegam aqui relatando, às vezes, situações, ele chega falando de uma época muito distante, e que psiquicamente eles estão aprisionados naquele tempo, naquele momento, naquela cena, né? E sequer perceberam ou sabem que desencarnaram. Outros estão desconfiados, chegam aqui, puxa, eu não consigo, eu vou para casa, ninguém fala comigo, né? Eu chego num lugar, as pessoas não me reconhecem, então eles estão desconfiados. Aí fica mais fácil você dar a dica para eles ali, olha, sabe o que aconteceu? Ah, eu morri? Não, você não morreu, você está conversando comigo aqui, né? Você está vivo, só que você não tem mais aquele corpo físico, tá? Agora você está numa outra situação, e daqui para frente vai ser desse jeito, daquele jeito, a gente vai te dar a dica agora e tal. Então, enfim, é muito comum, de verdade, se não houver, né, essa percepção. Agora, imagina que a pessoa teve uma formação religiosa, e isso não é absolutamente nenhuma crítica, não. Teve uma formação religiosa da qual diz que o espírito vai dormir até que Jesus retorne e vá levá-lo para, sei lá onde, paraíso. Essa pessoa desencarna e vai ficar lá dormindo, porque ela se condicionou dessa forma, né? Então, enfim, aquilo que ela levou como crença ou como verdade, né, para o além-túmulo, é a forma com que ela vai se portar. E se ela era uma pessoa muito ligada à matéria, muito, né, meus bens, ela certamente vai estar aqui ainda na busca, né, de sei lá, resolver, de organizar os seus bens, o que não é possível. Então, quer dizer, o papel das mediúnicas, né, principalmente as de desobsessão, é levar esse esclarecimento, né, dizer, olha, não é assim e tal. Então, pasme, mas é muito comum. Muitos espíritos têm essa impressão até de que não desencarnaram. Só não entendem o que está acontecendo, mas isso acontece com muita frequência. Bom. Posso dar um relato meu? Pode. Quem é a Alice? Eu passei por uma sessão de apometria recente. Uhum. E aí foi encontrado um fragmento de alma, que era justamente uma vida passada minha, que estava acoplado a mim, porque ela gostava muito de estar aqui. Então ela ficava comigo ali. E aí numa sessão dessa foi pedido que ela realmente, né, entrasse, me deixasse e fosse seguir o caminho dela. Mas ela estava presa porque ela disse, eu amava a minha vida aqui. E aí eu fiz, né, uma relação, eu amo também estar aqui. Então, assim, ela veio mesmo acoplada porque ela queria continuar aqui. Uhum. Eu fiquei meio impressionada, assim. Não fique não é para se impressionar. Ainda que, né, eu preciso fazer um parêntese importante, a apometria não é uma técnica espírita. Ela trata como se fosse uma desobsessão, né? É semelhante a isso. Então, a gente só ajusta a linguagem, mas é a mesma função, funciona igual e Como se fosse uma mediúnica. Tem a mesma finalidade, inclusive, né? Então, por exemplo, eu digo assim, porque um fragmento de alma pode parecer o quê? A alma se fragmenta. Não, o espírito é único, né? Ele não se fragmenta. Mas é a terminologia, é só a gente adequar a linguagem, né? A linguagem que está mais apropriada ao espiritismo e das linguagens, né, que são espiritualistas, que não são espíritas propriamente dito. Mas é isso mesmo. E aí é a afinidade, né? A gente vai ver que o que vai reger a construção das cidades espirituais é a afinidade, o quanto vibramos iguais. Aí a gente vai se agrupar ali. Outros ali com uma outra vibração vão se agrupar. E quando
em nós há algo e aí a gente vai ver isso nas aulas de obsessão e desobsessão, mas quando há em nós algo que o outro se afiniza, ele se aproxima e fica ali para querer aproveitar daquilo, né? Para que ele possa reviver ou vivenciar um pouco mais daquilo. Então, é exatamente isso. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Me tira uma dúvida aqui. Pois não. Estou conhecendo agora esse outro lado, né, da religião. Qual é a língua? Qual que você consegue conversar com outros espíritos? Existe uma língua universal? Se uma pessoa desencarnou na Alemanha, ele vem falar alemão aqui, vem falar português? Então, olha como que, é que se dá isso? Olha que curioso. Você fala na sua língua, né? Porque, na verdade, a linguagem do espírito, sim, é universal. Agora, o médium, se ele tiver... por exemplo, se ele for poliglota, se ele falar alemão, já vou trazer a língua que você está trazendo como exemplo, se ele for, né, se ele souber falar, e se o espírito é alemão, ele pode falar, ele chegar aqui e falar em alemão. Agora, é necessário, porque tem que ter um conjunto de ações para que tenha um propósito aquilo, porque imagina, se o espírito chega aqui e fala um monte de coisa em alemão, ninguém aqui entende alemão. Serviu para que isso? Né? Então, a organização espiritual da reunião vai fazer com que, se o espírito for estrangeiro, na linguagem mental dele, o médium vai falar em português, para que ou o doutrinador, o esclarecedor, ou se isso for uma mensagem coletiva, todos possam receber aquela mensagem e ter utilidade coletiva. Então, mesmo que ele tenha desencarnado na Alemanha, ele só vai chegar numa reunião aqui para que ele seja tratado se ou tiverem pessoas que vão atendê-lo na sua língua, ou o próprio médium vai trazer isso na língua que seja capaz de ajudá-lo, senão não teria propósito, né? A gente está falando de desobsessão. Agora vamos falar de um espírito que venha trazer uma mensagem aqui, uma mensagem de crescimento, né, de ajuda, e o espírito chega aqui e fala numa língua que ninguém entendeu. Resolveu o quê, né? Então, nesse caso, também não falaria em outra língua, ele vai falar numa língua que possa atingir o público, né, a plateia, as pessoas que estão ali, que podem ser beneficiadas com aquela mensagem. Ana tem mais uma pergunta lá atrás. Oi, boa noite. Boa noite. É sobre o assunto que estava sendo falado antes, quando a gente não entende que a gente faleceu. No caso, por exemplo, aqui eu estou fazendo o curso e tal, e eu já tenho conhecimento da vida após a morte. Uhum. Eu também estaria sujeita a falecer e não entender que eu faleci? Então, desculpa, eu não consigo ver seu crachá daqui. Qual é o seu nome? Liz. Então, Liz, a mesma coisa que eu falei vamos ajustar a linguagem, né? Quando a gente fala falecer, o que você está se referindo? A gente tem duas etapas aí. Tem uma coisa que morre e tem uma coisa que desencarna. O que é o quê? Desencarnar, desculpa. O espírito desencarna, né? Isso. O corpo morre. Então, o corpo morreu, você desencarnou. É só brincadeira, que eu sei que isso não vai acontecer, não. Você desencarnou. Bom, se você for uma pessoa muito apegada às coisas materiais, uma pessoa apegada à sua própria vida, pode ser que você não vá imediatamente para uma cidade espiritual. Foi aquele texto anterior, né, que você está se referindo, fala sobre isso. Até que haja um descondicionamento psíquico e você entenda que você precisa estar junto com semelhantes, não mais na matéria, numa dimensão que a gente chama de dimensão espiritual. Então, é isso que ocorre. Era essa a dúvida, não? Não, o que eu quero entender é que é assim, mesmo eu sabendo que eu vou desencarnar pode ser que você... Sim, pode ser. Pode acontecer? Pode ser. Não é porque você... Imagina, se não fosse assim, não tinha espírita, porque todo mundo que frequenta, que estuda o espiritismo, né, sabe da vida após a morte. E a gente encontra nas mediúnicas aí um monte
de espíritas. Então, isso é uma questão de condicionamento mental. Uma coisa é você saber que é, outra é você viver isso como uma realidade. Por exemplo, eu digo que eu quero ser bom, mas eu digo que eu quero fazer tal coisa, mas eu não consigo ainda. Entre aquilo que eu quero ser e o que eu sou, tem uma distância entre uma coisa e outra. Então, você saber que há vida depois da morte não significa dizer que você tem isso como uma verdade para você. Então, mesmo espíritas, pessoas que pregam, né, a reencarnação, a vida após a morte, chegam nas mediúnicas ali e precisam de esclarecimento e de ajuda. Se não acredita nisso, aí é mais difícil ainda. Às vezes dá mais trabalho para o esclarecedor, ali, para o doutrinador falar sobre isso, mas sempre dá certo. Obrigada. Bom, Tem então, uma perguntinha aqui, Luiz. Opa. Sobre essa questão da questão de desencarnar e o espírito permanecer aqui na Terra, né? Então quer dizer que seria mais comum essa permanência aqui na Terra, aqueles espíritos que desencarnaram em momentos de fatalidade, acidentes, ou não tem nada a ver? Não, não tem uma relação com o tipo da morte, tem uma relação com o que você pensa sobre isso, ou que você vive como realidade a respeito disso, né? Independente se foi uma morte acidental ou por uma imprudência, né? Por exemplo, você está na paralela a 150 km num dia de chuva com pneu careca. Se aconteceu um acidente, foi o quê? Foi um acaso? Não, né? Foi uma imprudência sua. Você desencarnou. Talvez você leve uma culpa. Você vai levar, não deveria, mas vai levar uma culpa, né, de saber que você foi imprudente ao ponto de fazer com que você perdesse a vida. Essa culpa vai te atrelar a questões, né, a uma vibração ruim, vai fazer com que se mantenha, independente de você saber que existe esse outro lado, etc. Vai precisar de um recondicionamento psíquico para que você se liberte disso. Então, agora, nada disso aconteceu, foi uma morte natural, mas é uma pessoa apegada, é uma pessoa que vai realmente, também da mesma forma, precisar desse ajuste psíquico, né, para você se libertar disso. Pois não. Boa noite. Só complementando, Luiz, a pergunta do colega aqui em relação à linguagem, que eles, né, veem nas mediúnicas e tal, eu participo também há muitos anos já, é tudo tão natural que não necessariamente a linguagem que ele traz, a língua de verdade, que eu estou falando assim, tipo, seu português, seu inglês, enfim, às vezes a própria comunicação que ele faz é tão mental que o fluido ele é transmitido independente, parece que você consegue compreender. Deixa eu trazer um exemplo mais claro. Tem espíritos que vêm não para necessariamente trazer uma mensagem, porque isso a gente vê muito nas questões da desobsessão, que a gente acha que eles vêm só para falar. Muitas vezes eles vêm dar um passe, e quando eles vêm dar um passe, a gente vê isso na mediúnica, muitas vezes eles falam, por exemplo, numa linguagem indígena, que o intuito não é se fazer compreender, é curar quem está ali. Então, eles vão cantar, eles vão fazer alguns movimentos que talvez para nós não sejam assim compreensíveis, até porque cada um está em sua época, está no seu costume, mas fica tão nítido a energia, a compreensão, que se torna desnecessário entender a palavra, né, a palavra. desnecessária. Então é só para trazer isso. Eu entendi a pergunta no sentido da comunicação, né? Perfeito. Quando o espírito vai se comunicar com o outro, aí precisa ter um entendimento, né? Isso. Tem que chegar num... Exato. Qual é a língua que a gente vai falar, né? Senão não tem... Mas eu concordo. Isso. Quando o espírito chega para dar, às vezes muitos indígenas, né, chegam para dar um passe, para trazer a sua energia ali, essa linguagem ali Isso. É como uma carta, quando a pessoa
está psicografando para alguém pode vir no português, como pode também não vir, e não significa que ela não vai ser depois lida, compreendida, a gente encaminha para quem, né, puder nos ajudar com aquela língua que muitas vezes a gente não conhece também, mas a mensagem sempre chega. O que é importante é isso, é a gente entender que não tem a esfera, o fato de estar em mundos, digamos assim, em planos diferentes, não significa que a gente não consiga se comunicar, porque a comunicação é universal. Perfeito, muito bem. Obrigada. Bom, então vamos avançar um pouquinho mais aqui. Agora a gente vai fazer algumas considerações sobre o fluido vital, sobre os fluidos, né, de um modo geral, mas principalmente sobre o fluido vital. Então, para se entender a vida espiritual, é necessário uma compreensão maior a respeito da energia que no Espiritismo é conhecida com o nome fluido. Os fluidos são energias sutis que fazem parte da energia que preenche o universo. Allan Kardec chamou essa energia geral de fluido cósmico universal. A matéria é uma condensação desse fluido e as várias modalidades de energia conhecidas pelo homem são estados diferentes do mesmo fluido cósmico universal. Matéria, energia e fluido são expressões da substância material que difere do princípio espiritual pela inteligência presente nesse último. Então, isso é Adenauer falando para a gente no livro de vocês, aí no capítulo 9 do livro, né, ele traz essa definição. Eu não me recordo agora se na outra vez que eu estive aqui com vocês, eu falei dos 3 quadradinhos aqui das dimensões. Se eu não falei, vou falar agora, porque vai ajudar a gente a entender isso. Eu vou dizer que esse quadradinho que falei, né? Eu sempre falo, eu adoro trazer esse exemplo. Eu vou dizer que esse quadradinho aqui é a dimensão material, física, né? A dimensão densa. Esse aqui é a espiritual. E esse aqui é um locus não material, porque aqui quem está aqui é o espírito, né? Que é uma singularidade não material. Bom, o que significa? Que daqui para lá, esses 2 quadradinhos, tudo é matéria. Tudo é matéria. Só que essa matéria aqui é uma matéria sutil, uma matéria menos densa. E aqui é uma matéria mais densa. E tudo isso, quer dizer, o que se dinamiza e que forma as matérias dessa dimensão e dessa dimensão é um fluido primordial chamado fluido cósmico vital. Bom, aí para a gente avançar nesse entendimento, vamos ver primeiro o que é fluido, né? Então, o fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão. É um subconjunto das fases da matéria. Os fluidos incluem os líquidos, os gases e os plasmas. E, de certa maneira, os sólidos, né? Que a Wikipedia nos traz como definição. E densidade, porque essas 2 palavras, fluido, densidade, a gente vai estar falando o tempo todo de mais denso, menos denso, não sei o quê. Então, para a gente ficar todo mundo na mesma página, e densidade é a propriedade da matéria que relaciona a massa de um material com o volume que ele ocupa. É a propriedade intensiva, ou seja, a densidade de um material é a mesma, independente da porção de massa analisada, desde que as condições ambientais de temperatura e pressão sejam mantidas. Então, também a Wikipedia que traz essa definição. Aí, lá no fluido cósmico universal, na matéria primordial, ela é, em relação à matéria física, mais sutil. A matéria física, então, é menos sutil. Agora, se a gente usar a palavra denso, né, densidade, então o fluido cósmico é menos denso e a matéria física mais densa. Então, do fluido cósmico, ele passa pela matéria astral, pela matéria etérea, até chegar à matéria física, que é a sua forma mais densa, que é o que forma o veículo de manifestação na dimensão material, que é o nosso corpo físico. Da mesma forma que a matéria que forma o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual é o perispírito. Tudo matéria. Então, só para a gente entender, aí eu me lembrei aqui, vou fazer um outro parêntese, né?
Vocês já ouviram alguém usar a expressão de dizer assim que o espírito é uma energia? Já ouviram isso? Vocês concordam? O espírito é uma energia? Sim ou não? Hã? Outra expressão, então, pode ser que essas vocês não tenham percebido qual é a pegadinha. Outra expressão, o espírito é uma centelha, e ainda dou a pílula dizendo que a centelha é divina. Já ouviram essa expressão também? Concordam que é ou não? Outra expressão, luz, que o espírito é luz. Já ouviram isso? Se eu disser para vocês que o espírito não é luz, que o espírito não é energia e que o espírito não é centelha divina, o que vocês vão achar disso? Que ele enlouqueceu. Não, o Luiz enlouqueceu, tá? Agora confundiu tudo, né? Não é. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Na Trindade Universal, vocês lembram, né, que tudo que existe no universo é explicado por essas três coisas, que é Deus, Espírito e matéria. Bom, então Deus cria dois princípios distintos. Um princípio não é o outro, né? E ele cria o princípio espiritual e o princípio material, o que significa que espírito não é matéria e matéria não é espírito, e vice-versa, né? Um não é o outro. Se a gente fala que o espírito é luz, luz é o quê? Luz não é matéria? Luz é energia, que energia é matéria. Então, espírito não é luz. Se a gente fala que o espírito é uma energia, então essa já está direta, né? Porque energia é matéria, e matéria não é espírito, então espírito não é energia. Se a gente falar que é uma centelha não é fogo, aquela faísca do fogo? Fogo é o quê? Matéria, no estado plasmático. Então, espírito também não é. Agora, o espírito, aí vamos para os nossos quadradinhos aqui, né? O espírito que está aqui, na dimensão do espírito, né, que é um locus não material, ele se apropria da matéria, coagula em torno dele, nessa dimensão aqui, uma matéria que ela pode ser luminosa, uma matéria que ela pode ser fagulhosa, uma matéria que ela pode se apresentar de uma forma como uma energia. Então, ele se apropria da matéria dessa forma. Daí a gente fala o espírito tal, mas não é. O espírito é espírito, matéria é matéria, certo? Bom, aí, como falava, o espírito precisa se apropriar da matéria para se desenvolver. Bom, até as aulas, né? Pois não. Quando você falou sobre a questão da densidade, então essa densidade do espírito é quando ele se apropria da matéria naquele entorno, porque se ele não é matéria, não tem como ter densidade. Não é a densidade do espírito. O espírito, a melhor maneira da gente falar sobre o que é o espírito é a gente chamar ele de uma singularidade não material. Ele não é material. Agora, ele se apropria da matéria para se desenvolver nela. Aí a densidade é da matéria que ele coagula em torno dele. Então, ó, se a gente for aqui para os nossos quadradinhos aqui, a matéria que ele coagula em torno dele aqui é uma matéria sutil, menos densa. Aqui a matéria é densa. Então, é a densidade da matéria. Sutil ou densa em relação à matéria, não ao espírito. O espírito é uma singularidade, certo? Bom, então, até as aulas que falaram sobre a reencarnação, a gente enfatizou o desenvolvimento desse princípio espiritual. Falou lá na aula de espírito, falou sobre ele, né, como ele é criado, né, e como ele se desenvolve. Depois falou na aula de evolução, que ele se apropria do reino da matéria mais rudimentar, né, o mineral, aí passa pelo vegetal, o animal. Então, falou sobre todo, enfatizando esse princípio aqui. Hoje, a gente vai enfatizar esse princípio aqui, que é o princípio material, do qual o princípio espiritual se apropria para se desenvolver. Então, do princípio material ou fluido cósmico universal, vai se dinamizar em todas as matérias que a gente conhece no universo.
tanto na dimensão espiritual quanto na dimensão física. E na dimensão física, o fluido cósmico vai formar a matéria ponderável, né? A matéria que a gente conhece, consegue pesar, que é tangível, né? E aí dessa matéria, a gente vai ver alguns estados, e que os estados conhecidos da matéria são 4, né? Primeiro, sólido, quem me ajuda? Qual o outro? O líquido, o gasoso e o plasmático, o 4º estado da matéria. Então, desse fluido forma todas essas formas, né, de matéria. Esses dois aqui, que é o líquido e o gasoso, forma os fluidos materiais. Então, esses são os fluidos materiais. Bom, agora, o fluido cósmico também se dinamiza e forma outro tipo de matéria, que são as matérias, né, imponderáveis ou etéricas. Dessa matéria imponderável ou etérica, ele forma uma coisa, apertei 2 vezes, ele forma uma coisa que é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual, que é o perispírito, né, que a gente já estudou, já sabe quem é o perispírito. E forma também todas as construções espirituais, ou seja, tudo o que, né, quem viu o filme Nosso Lar, quem não viu, verá, né, a cidade, a construção, tudo que tem lá é formado por uma matéria etérica, né, uma matéria que é moldável a partir da mente, a partir do pensamento. Então, os fluidos espirituais se derivam dessa matéria. E essa matéria, ela é moldável a partir do pensamento. Então, tem um fenômeno chamado ideoplastia. Já ouviram falar? A ideoplastia, o nome já está dizendo, ideia plástica, forma. Então, é o pensamento que atua sobre a matéria e a transforma. Então, não sei se vai ser uma decepção agora para as meninas. Os meninos não vão se preocupar muito com isso não, mas as meninas que gostam de ir para o shopping, comprar aquele vestido novo, né? Aquela sandália vermelha e tal, não vai precisar disso lá na vida espiritual. Porque a ideoplastia, você pensa na sua veste e você se veste daquele jeito. Pensou na sandália vermelha, plim, está lá a sandália vermelha. Que maravilha, né? Aí não precisa ir no shopping mais, né? Aí, de novo, a cena do filme Nosso Lar, que vai tratar sobre isso. Quando o André Luiz, ele saiu lá, ele passou um tempo lá no umbral. Então, estava fazendo um ajuste psíquico, né? Ele precisou entender, né, que ele não tinha a culpa que o fez ser atraído lá para aquela região. Aí ele pôde ser ajudado. Aí ele foi lá para a cidade de Nosso Lar, ficou lá no hospital sendo tratado. Quando ele estava bom, que já podia sair do hospital, o espírito que tratava dele chama-se Lísias. Lísias fala para ele, olha, notícia boa para você teve alta, né? Vamos sair e eu vou te levar para conhecer a cidade. Aí ele falou, puxa, Lísias, mas eu estou com essa roupa, ele estava com aquele pijamão, né, que usa em hospital. Aí ele, mas eu vou com essa roupa. Ele falou, não, vem comigo que eu vou te ensinar a como plasmar as suas roupas. Então, a ideia forma, né, interage, deforma, altera a matéria e ela se torna aquilo que você pensou. Então, o Lísias ia dar essa dica. Então, a cena do filme que ajuda a gente a entender isso aí. Aí, os espíritos encarnados ou não, então vejam que é uma capacidade do espírito, né? Não é desencarnado, encarnados ou não, agem sobre os fluidos com o pensamento e a vontade, e fazem isso de forma consciente e inconsciente. Basta o espírito pensar em alguma coisa para que ela se produza, né? É o fenômeno que a gente falou, que é a ideoplastia.
Ah, Luiz, mas espera aí, isso na matéria física não é assim, não. A gente não fica transformando as coisas. Olhe para aquela televisão ali, ela vai se tornar um liquidificador. Não é assim. Mas tem uma pesquisa, eu queria, sabe o que? Vou fazer um parênteses aqui. Eu tenho uma inveja dessas pessoas que fazem palestra, que fazem aulas e que dizem assim, a pergunta 234 do Livro dos Espíritos, que lembra tudo, né? Eu fico às vezes me esforçando para lembrar o nome de uma pessoa e o nome não vem na hora, é um negócio impressionante. Mas a história eu vou contar e o nome eu não vou lembrar. Mas é um japonês que ele fez uma pesquisa sobre as mudanças de propriedade da água. E ele colocou, só para entender a nossa capacidade de alterar a matéria, né? Ele colocou lá um recipiente com água e colocou várias pessoas ao redor dessa água, mentalizando, vibrando, orando, né? Boas palavras estavam sendo faladas ali naquele momento. Depois ele pegou essa água, levou lá para um microscópio e ele viu que formou cristais maravilhosos. Ela ficou com uma forma linda, né? Das boas energias que mandaram. Bom, pegou a mesma água, colocou lá, colocou as pessoas ao redor e começaram a falar palavras de baixo calão, menção de ódio, de raiva, enfim. Ficaram ali projetando, né, uma energia ruim. Foi lá, pegou a água, levou lá para o microscópio. Uma formação horrível aconteceu com a mesma água. Então, qual foi a conclusão dele? Ele faz, Mizuru Masoto, eu não vou lembrar agora, uma coisa assim, mas ele pegou esse trabalho, levou para o metrô de Nova York e expôs lá, porque ele queria mostrar para as pessoas que a sua forma, o seu comportamento, as palavras proferidas, elas alteram a matéria. E a palavra junto com o seu sentimento, né, com a sua vontade. E que quando a gente deseja um mal, ou quando a gente fala mal, quando a gente profere palavras que não são adequadas, a gente está mandando aquilo para a pessoa. Só que a gente esquece que o nosso corpo ele é formado por mais de 70% de água, não é? De líquidos. Quando você faz isso, que vai alterar o outro, primeiro altera em você. Então, se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa que está o tempo todo no pessimismo, você está causando mal primeiro a você. Então, é importante a gente saber disso e mudar isso, né? E passar a policiar as nossas palavras. Aliás, os nossos primos evangélicos, eles sabem de uma coisa e falam sobre isso que a gente, porque eles dizem o tempo todo assim, ó, a palavra tem poder, né? E eles têm absoluta razão nisso, tem poder. Então, escolher as palavras que a gente vai utilizar é importante, porque você não está só levando isso para quem você está desejando, não. É para você primeiro. Então, quando você fala o mal de uma pessoa, primeiro afeta você. Essa é a maneira que a gente tem de provar na matéria densa que o pensamento altera a matéria. Ela é moldável ao seu pensamento. Agora, isso na dimensão espiritual, então, é muito mais amplo, né? Essas possibilidades. Aí, ó, essa equação aqui, ó, o pensamento mais a vontade, igual a ação, criação. Aí, para ratificar o que a gente falou, Adenauer, com seu poder de síntese, né? Ele diz assim, olha, através da manipulação dos fluidos, os espíritos constroem as suas moradas e se organizam de acordo com a sua evolução espiritual. Cidades, colônias, organizações diversas são construídas pela utilização e manipulação do fluido cósmico universal. Quanto mais evoluído o espírito, mais capacidade tem de utilizar-se dos diferentes tipos de fluidos. É pelos fluidos e suas modificações que se estruturam as cidades astrais. A alimentação dos espíritos desencarnados se dá através de fluidos próprios
que vitalizam o corpo espiritual. Então, essa parte eu não gosto, porque ele está dizendo ali que não adianta churrasco do lado de lá, né? Porque é fluido, né? Então, eu fico decepcionado com isso, mas tudo bem, eu entendo, né? Nada é tão perfeito assim, né? Não vai ter churrasco do lado de lá, tudo bem. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo aí? Tá tranquilo mesmo? Quando chegar a prova, depois não tem como dizer que não. Melhor perguntar logo. Bom, então, da existência do mundo espiritual. Então, agora vamos falar sobre isso, né? No plano material, a gente tem, né, um censo, e eu vou trazer os dados ali. Hoje, a população mundial, em torno de 8 bilhões, né, de pessoas encarnadas. Mas a gente tem uma população espiritual de 3 vezes isso, 24 bilhões de desencarnados. Então, estima-se que a população global chegou no dia 1º de janeiro desse ano a 8 bilhões, 19 milhões, 876, já nem sei, 1.189 pessoas, né? E as Nações Unidas estimam que a população humana chegará a 11,2 bilhões em 2100. E como é possível isso, né? Porque há um número, né, de espíritos que polulam a nossa esfera e que ficam nessa transição. Então, imagina, você tem lá uma população de 24 bilhões que estão vindo para cá, estão esperando, né? Quando lá atrás, né, a longevidade da encarnação era menor, né, as pessoas nasciam, mas morriam antes, então a população encarnada era menor. Mas depois da penicilina, depois de tanta coisa, né, que agora aumentou a longevidade, né, então a população está aumentando e a gente tem contingente ainda para chegar lá. Eu acho que não vai caber tanta gente, mas tem contingente para isso, né? Então essa troca dialética, né, de encarnar e desencarnar é necessária, até porque para a gente não saturar o orbe, né, o planeta. Bom, e isso, quando a gente está falando da dimensão espiritual, a gente vai observar que nessa dimensão ela tem outras subdimensões e que dentro daquela ideia lá da primeira fala, né, para onde iremos quando desencarnarmos? Então a resposta é: o espírito será atraído vibratoriamente para uma instância espiritual adequada, compatível com a sua vibração. Então a gente vai ver que tem uma infinidade de instâncias, né, espirituais e vibracionais, e que vão se adequar àquilo que o espírito está se tornando aqui, né? Então o universo se compõe de diferentes esferas, com vários graus de luminosidade e felicidade. E essas esferas nos servirão de morada depois da morte do corpo na Terra, de conformidade com as condições espirituais que aqui tenhamos conseguido. Então, ratificando aquilo que a gente tinha falado, né? Aí Jesus vai dizer que na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Então tem uma infinidade de locais de residência do espírito. Essas instâncias, né, são como esferas dos planos espirituais. São descritas como 7 faixas vibratórias concêntricas que têm a Terra como um centro geométrico. Essas esferas, também chamadas de dimensões espirituais, se assemelham a globos que se interpenetram formando uma estrutura complexa. Elas variam desde regiões umbralinas até esferas de luz, refletindo diferentes níveis de vibração de consciência. Bom, de novo, né, quando eu era jovem há pouco tempo, eu ouvia, engraçado, é uma expressão que hoje eu ouço pouco, mas quando eu era pequeno, né, aí as pessoas falavam assim: o fulano está tão feliz que está no 7º céu. E eu ficava pensando assim: não, o que será, né, esse 7º céu? Então,
agora ó, a gente dá para entender, ó, o sétimo céu é uma esfera de felicidade, é uma esfera de evolução, né, de consciência do espírito, que ele já atingiu a felicidade. Então, era uma expressão que eu ouvi antigamente e que agora eu vou entender. Agora, o extremo oposto disso é essa esfera que fica muito na crosta, que é uma esfera de vibrações ainda grosseiras, né? Onde o mal é possível e os espíritos sabem que o fazem, mas o fazem porque querem, porque tem essa intenção, né? É o filo porque quilo, né? Faz o mal porque quer fazer o mal. Então, qual é a vibração dele? Vai se adequar a outros que pensam dessa forma. E aí, assim, a gente vai ter 3 esferas de vibração muito baixa, né? Tem um umbral, né, chamado umbral, que é um umbral muito grosseiro, é aqueles onde os espíritos mais, nesse momento ainda, né, trevosos, vão se agrupar. Tem um que já está começando a entrar na transição e tem um outro mais superficial, que inclusive é onde fica a cidade Nosso Lar. Aliás, eu o tempo todo estou falando em Nosso Lar porque foi a que ficou mais famosa, né? A cidade que, por causa do livro, né, de Chico e tal, André Luiz, ela ficou famosa, mas não há nenhum espaço, né, eu não sei nem se dá para falar geograficamente, porque a gente não está falando, está falando da Terra, né, e a gente está se referindo a uma dimensão espiritual. Mas não há nenhum espaço que não seja preenchido por uma colônia, por uma cidade. Então, a cada agrupamento de espíritos aqui na Terra, há uma instância espiritual para que esses espíritos, né, sejam atraídos. Então, a cidade de Nosso Lar é uma cidade que foi construída aqui, lá, mais ou menos ali na altura da cidade do Rio de Janeiro, pelos portugueses, quando o Brasil ainda estava sendo colonizado, né? Hoje, acho que já mudou, porque eram poucos portugueses agora, né? A colônia se tornou brasileira, mas foi construído nessa época, né? Ela foi formada nessa época por portugueses, na altura da cidade do Rio de Janeiro. Como eu sou carioca, minha meta era ir para Nosso Lar. Hoje eu já estou pensando que eu quero, né, coisa melhor, vou para outra instância, né? Nosso Lar já está ficando pouco, então tem que trabalhar para isso. Claro que brincadeiras à parte, mas a gente precisa trabalhar em prol disso, porque não é, como a gente falou, não é quando desencarnar que isso vai acontecer, tem que trabalhar nisso agora. Bom, então, são essas instâncias, né? Como eu falei, uma baixíssima, passei, não era para passar ainda, era para colocar o laser. Uma baixíssima, né, que é bem na crosta, aí depois uma segunda, que ainda é baixa, a terceira, que já começa a intermediária, essa terceira, como eu falei, é onde está a cidade do Nosso Lar, aí depois uma quarta, que é uma instância de ascensão, e aí a quinta, superior. Olha como é que a gente já está, né? Os espíritos, lembram da escala espírita, né? Que a gente tem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros, né? Nos bons espíritos, a gente tem a categoria dos espíritos superiores. Então, esses espíritos, né, que alcançaram essa condição, olha lá o local que eles ficarão. E aí, para trazer uma outra ideia sobre isso, ainda sobre o filme, né, que eu gosto são exemplos interessantes, fácil de entender. Quando André Luiz, ele passa um tempo lá no umbral e tal, depois ele... No filme não mostra isso muito bem, mas no livro vai dizer que ele ficou 8 anos lá no umbral. E aí, quando ele vai para a cidade do Nosso Lar, primeiro ele é tratado, ele ficou lá sendo cuidado e tal. Quando ele começou a trabalhar, ele teve a condição de receber a visita da mãe dele. A mãe dele foi visitar ele na cidade. E mostra ali nas cenas que a mãe dele não abandonou ele nem um minuto. Quando ele estava lá no hospital, que foi
a doença dele, né, fez com que ele chegasse até lá e os médicos estavam cuidando dele, a mãe estava ali assistindo ele. Ele passou aquele tempo no umbral, a mãe tentando cuidar dele, mas ele não a percebia, porque a mãe estava numa vibração mais elevada. Então ela pôde vir até ele para tentar ajudá-lo, mas ele não tem como ir até ela. Então ela pode vir, porque ela está numa outra vibração. E nesse momento ele pergunta pelo pai. Ele fala, e o meu pai e tal? Aí ela falou, puxa, não conseguimos, porque aí ele estava numa área dimensional de vibração mais baixa ainda, e da forma com que ela fala, eles estavam tentando resgatá-lo, mas ele ainda não tinha condição de ser resgatado, porque é preciso um descondicionamento psíquico para que aquilo aconteça, né? A pessoa não é levada na marra, né, à força, ela precisa oferecer a condição para que ela possa ser ajudada. Então, voltando para cá, a mãe de André Luiz estava numa esfera, numa instância superior à dele. Então ela podia visitá-lo esporadicamente, mas ele não pode ir até ela, a menos que ele se reforme, que ele se melhore, né, para que ele possa alcançar aquela dimensão. E aí depois tem a alta e a sublime, né, que é a altíssima. Ali, naquela esfera ali, a gente supõe, são os espíritos puros, né? Aqueles espíritos que já se despojaram de todas as vicissitudes que o espírito pode acumular, né? Já alcançaram a soma da perfeição que a matéria pode, né? Então, olha que viagem, né? Que coisa. A gente não consegue nem alcançar isso, mas é a instância onde os espíritos puros estarão. Ainda sobre as cidades espirituais, então esse é um ponto importante, né? O que rege a formação das cidades espirituais é a lei da afinidade. Então os afins se atraem e os grupos se formam por afinidade. Não é como muitas vezes a gente fala assim, olha, os opostos se atraem. Isso é uma lei da física, do magnetismo aqui, né? Porque para nós é a afinidade, os semelhantes se atraem. Aquelas pessoas que pensam de forma parecida, essas vão estar reunidas ali. E não só o espírito, né, evolui, não só através da matéria que ele se apropria para o seu desenvolvimento, mas os mundos também, porque é necessário que a matéria ofereça a condição para o desenvolvimento do espírito. Então, como a gente já encerrou as aulas de reencarnação, mas eu vou fazer uma menção aqui à reencarnação, porque vocês se lembram que a criação de Deus não cessa. Deus está o tempo todo criando o princípio espiritual, que vai primeiro para a matéria mais bruta, né, que é o mineral, ele passa ali um tempo, depois ele vai para o vegetal, depois ele vai para o animal. Quando ele ganha a condição de ocupar corpos humanos, aí ele se torna espírito. Só que, se isso acontece agora, e está acontecendo o tempo todo, esse espírito novo, primeira encarnação, não pode vir mais para o nosso mundo. A Terra não oferece condições para esse espírito de primeira encarnação. Ele precisa ir para um mundo primitivo, o que a Terra já foi um dia, né? Então, a Terra foi um mundo primitivo, ela se tornou um mundo de expiação e provas, como os espíritos dizem que nós estamos agora nesse momento, mas a gente está caminhando para uma outra etapa, que é a do mundo de regeneração. Apertei o botão errado de novo aqui. Do mundo de regeneração, né? Aí onde o bem vai suplantar o mal, onde muita coisa vai mudar, né? Não será mais necessário. Hoje a gente precisa passar por provas e expiações, né, como diz, porque é o que oferece ou a forma de medir se nós já avançamos, ou para que propulsione o nosso avanço. Então precisa ser dessa forma. Quando mudar isso, né, passar para um mundo de regeneração, aí o bem já está suplantando o mal, aí
as coisas são diferentes e ainda teremos, né, os mundos felizes, o mundo celeste ou divino, o que não dá nem para a gente alcançar, né, na nossa visão. Bom, e aí uma pergunta que parece ser uma pergunta de preguiçoso, né? E afinal, né, quando desencarnar, após o desencarne, eu vou continuar trabalhando? Né? Aí o pessoal que já está perto da aposentadoria, né? Aí, poxa, mas eu trabalhei a vida toda, aí me aposentei, agora vou para o outro lado e tenho que trabalhar, será que é assim? E aí, o que vocês acham? Hã? Com certeza, né? Alguém falou assim, com certeza. Pois é, então a gente acha que aquele céu lá da Diná, né? Que aquele céu lá da viagem, né? Que aquela graminha verdinha, um monte de coelhinhos saltitando ali, né? Lê do engano, não é nada disso. A gente vai ter as mesmas atividades, né? Ou pelo menos muito semelhantes, porque os espíritos dizem que há um avanço, né, em relação à vida na Terra, há um avanço evolutivo na vida espiritual. Então, a gente vai viver coisas semelhantes, mas vai estar, como a dona Maria Alina falou, se preparando também para outra etapa da jornada. Tanto aqui a gente se prepara, né, para quando vai para lá, quanto lá a gente também se prepara para quando retornar. Então, sim, vamos continuar trabalhando. E aí, quais são as missões e ocupação dos espíritos? Primeiro, trabalho. Que tipo de trabalho? Escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação, preparação à reencarnação, né? De desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento, de ensino, tarefas de auxílio ao próximo, socorro, cura, ó, quanta coisa, né? Então, se a gente está pensando que vai... E até tem uma forma que está na fala popular, né? As pessoas falam assim, o fulano descansou, né? Ele foi lá para o outro lado descansar. Lê do engano também, né? Porque não tem esse negócio, né, de descansar. Chega lá, tem trabalho para fazer, tem um monte de coisa, né? Tem uma cena... o senhor que não viu o filme já não vai querer ver mais, eu estou falando de tantas cenas do filme, né? Tem uma outra cena interessante lá no nosso lar, que o André Luiz queria um trabalho, né? E tinha uma senhora, e o ministro que atendia às necessidades, né, de trabalho da cidade, ele atendia todo mundo em duplas, né, só de 2 em 2. E o André Luiz chegou e ele achava assim, né, eu sou amigo do rei, vou chegar lá na frente logo. Ele, não, você tem que esperar. Não, mas o que eu vou falar é uma coisa rapidinha. Aí o ministro lá falou, ó, todos também têm uma coisa rapidinha para falar. E ele, não sei, né, por que aconteceu isso, ele foi o último, ele e essa senhora, né? E aí o ministro pergunta para ela primeiro, olha, há quanto tempo a senhora está aqui? Ela responde, não me lembro agora, 6 anos, 7 anos e tal, e não arranjou nenhum trabalho. Não, o senhor sabe, né, não pintou nada e tal. Aí ele fala, olha, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. O que significa? Que ela não estava disposta ainda para o trabalho. E o André Luiz foi só captando aquilo, né? Quer dizer, na verdade, a ideia de serem atendidos em duplas era exatamente isso, para que o um visse a questão, né? Percebesse ali a questão do outro e vice-versa. E aí, quando chegou na vez dele, já estava mais ou menos mastigadinho, né? Ele queria trabalhar e foi dado uma chance, uma oportunidade, né, dele poder trabalhar lá. Então, mesmo no mundo espiritual, mesmo sabendo que a gente vai ter trabalho, que a gente vai ter coisas para produzir, né, mas tem pessoas lá também, como essa senhora do filme lá, que estava lá, né, não estava nem aí, nem chegando, né, esperando que o mundo acabasse em barranco para ela ficar encostada, né? Então, tem pessoas assim. Bom, mas não é só isso. Aí essa parte, né, eu como bom
amante do churrasco, não gosto dessa parte, mas a gente tem que trazer a verdade, né? Então, a alimentação, fluidos sutilizados, né? Que vitalizam o corpo espiritual. E aí, lá bem no inicinho, quando ele está ainda no hospital, o Lísias, que está tratando dele, né, viu que tinha uma pessoa do lado dele lá, tagarela, o cara falava pra caramba, não sei o que e tal. E aí ele fala pro rapaz assim, olha, coloca a aguinha da paciência na boca. E ele coloca, não engole. Era para ele ficar com aquela água lá e refletisse, né? Para ele parar, né? Para parar de falar. Até que o cara entendeu que era isso, né? E aí, quando ele chega depois na casa lá do Lísias, que foi convidado para o almoço, ele abre aquela coisa assim, quando chega lá, a sopinha era o quê? Água, né? Só fluidos, né? Eu falo, pô, mas que coisa sem graça. Essa parte eu não gosto não, mas tudo bem. Então, a necessidade de alimentação dos espíritos são os fluidos, né? Que vão ser processados, como vocês já sabem, né? Que viram isso lá na terceira aula, pelos órgãos do corpo espiritual, que são os chakras, né? Bom, agora, tem lazer, né? Então, ó, músicas, palestras, leituras, encontro com os espíritos afins, em temas ou tarefas. E aí uma coisa curiosa é que aqui na dimensão material nós temos 5 sensores que aferem a realidade da nossa dimensão, que são os nossos 5 sentidos, concordam? Então a gente afere a realidade pela visão, pela audição, pelo olfato, né, paladar, tato, é como a gente afere a realidade. Então, esses sensores, eles são limitados, porque existem espectros luminosos, né, que é o que permite que a gente veja, que não são possíveis. A gente sabe que eles existem, mas a gente não consegue ver. Sabe que tem uma luz lá que é a infravermelho, que a gente não vê, mas sabe que ela está. Tem uma ultravioleta, que a gente sabe que está, mas a gente não vê. Tem frequências ou faixas auditivas, sonoras, que a gente também não consegue ouvir. Tem uma frequência baixa que a gente não ouve, tem uma frequência... Os animais, né? O cachorro, por exemplo, tem uma capacidade de audição maior do que a nossa. E, enfim, então esses sensores são limitados, né? São limitados, a palavra é essa. Bom, quando você chega na dimensão espiritual, aí é outra história, porque a forma com que você vai aferir essa realidade é através do perispírito, e ele é muito mais completo. Então lá você vai ouvir sons que você não ouviria aqui, você vai conhecer cores que não seriam possíveis serem percebidas aqui com esses sensores. Então, a forma com que o espírito afere a realidade na dimensão espiritual é muito mais ampla. Então, e eu estou falando isso para vocês porque quando fala ali da música, quando fala dessa questão, são coisas que não dá para a gente racionalizar aqui, porque fica incompreensível para ser entendida na dimensão da matéria. E ainda sobre as missões e ocupações, lá na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, o espírito progride no estado errante, a pesca já está ali, né? Mas o estado errante, para a gente saber, ou melhor, eu sei que vocês sabem, mas não custa falar, o estado errante não tem nada a ver com o errado, tem a ver com aquele período que o espírito passa entre as encarnações, né? Que ele passa lá na dimensão espiritual. Então, no estado errante, pode-se melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Então, a evolução vai ocorrer nas 2 dimensões, né? Na dimensão material e na dimensão física, né? Na dimensão material. Mas ele precisa de ter a elaboração
do que ele vai fazer aqui para que ele ponha em prática aqui e assim se dá o avanço, né, em contato com a matéria. Certo, gente? Eu acho que agora vocês ficaram meio... né, ficaram com medo da prova. Eu falei de brincadeira, não tem prova não. Podem... né, tá tudo entendido até aqui mesmo? De verdade? Nada a perguntar? Então tá bom. Então, ainda sobre os estados do espírito na erraticidade, na pergunta 234, dizem assim: existem mundos em que servem de estação ou de pontos de repouso aos espíritos errantes? E a resposta é sim. Há mundos particularmente atribuídos aos seres errantes, mundos nos quais pode habitar temporariamente, uma espécie de campo de repouso para erraticidade muito longa, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados segundo a natureza dos espíritos, que podem atingi-los e que neles desfrutam de maior ou menor bem-estar. Então, o que está dizendo? Que saiu daqui, vai direto para uma cidade espiritual? Nem sempre. Você pode passar por estações, né, de refazimento. Então, uma pessoa que desencarnou com uma determinada doença, vamos, né, só supor, a gente está inventando uma história, essa pessoa vai chegar num lugar de acolhimento, de tratamento. Ele vai ser conduzido a uma instância espiritual de tratamento, vai ficar lá um tempo, vai ser tratado, vai ser acondicionado, esclarecido, e aí depois que isso tudo tiver acontecido, que ela estiver bem, agora sim, então agora vai para tal lugar, né? Eu falei uma doença, mas pode ser uma outra coisa, né? Depende da necessidade do espírito, ele vai estar em um determinado lugar. E, além disso, há também cidades que se propõem ao resgate. Por exemplo, não sei, de novo vou falar do filme, né? Como eu falei, gosto de dar muitos exemplos de lá. Quando o André Luiz foi resgatado, né, então tem um grupamento, vamos dizer, de trabalhadores que fazem essas incursões, né? Então, o trabalho deles é esse tipo de resgate, né? De ir às regiões umbralinas e ver quem são as pessoas que já oferecem a condição de serem ajudadas. Então, eles vão lá para resgatar e levar para uma determinada localidade de tratamento. Na cidade de Nosso Lar, eles chamam que tem as câmaras de condicionamento, né, dos espíritos. Então, quando eles chegam, logo a primeira parte, né, quando o espírito chega, ele vai logo para as câmaras para ficar lá, para serem tratados. Dali eles vão para o hospital, e aí se vão ficar na cidade de Nosso Lar ou não, né, depois vai se resolver isso, mas ele precisa primeiro passar por essa etapa, né, para que ele fique bem, né? Enfim, uma infinidade de tipos de trabalho, de atividades para os espíritos, né? Bom, como a gente falou, a lei da afinidade, a gente tinha falado sobre isso. Então, o que rege as cidades espirituais é a lei da afinidade. Os espíritos se reúnem por afinidade de propósitos e de pensamentos. Então, os espíritos se agrupam por afinidade e padrão vibratórios, mútuos interesses, conforme os níveis de evolução. Tarefas similares às que se dedicou na Terra. Então, pois não. Enquanto chega o microfone, deixa eu só fechando isso aqui. Então, semelhante ao que a gente faz aqui, há um trabalho do outro lado, né? Se é que a gente pode chamar de do outro lado. Então, aqui, Ana. Então, a gente vai chegar lá do outro lado e terá um trabalho semelhante para ser realizado. Quando você fala de padrão vibratório, digamos, vamos falar do umbral, como o indivíduo, o espírito,
vai ser ajudado? Ele pede ajuda, existem outros espíritos que vão até lá, porque como é que vai mudar? Se é por afinidade, ele está num padrão vibratório baixo, que as pessoas pensam igual para a ele, sair, né? daquele padrão, né? Vai ser esclarecido, é por vontade própria? Como seria esse processo? Então, há um momento que o espírito alcança esse estado, né, de ser possível a ajuda. Quando ele já está começando a duvidar daquilo, se aquilo que ele está fazendo é de verdade certo ou não. Por exemplo, pegando, né, para manter o mesmo exemplo, pegando o André Luiz, ele era no filme, ele era um médico, mas ele era um bom vivant. Por quê? Ele era um cara que fumava muito, bebia muito, né? Perdia noites, né, na boemia e tal, e isso causou uma doença para ele. Bom, então você imagina o seguinte, uma pessoa que é um médico, ele sabe, ele tem noção dos cuidados que ele deveria ter com ele mesmo. Quando ele desencarna e que ele se percebe ainda vivo, puxa, mas eu fui responsável por isso. Essa culpa leva ele para o umbral. E ele fica lá, como eu falei, no filme não dá essa ideia de quanto tempo ele fica lá. No livro diz que foram 8 anos. Né? E ele vai ficar esse tempo todo lá, enquanto ele está naquele charco lodacento, né? Naquele lugar ruim, e outras pessoas vindo atrás dele, chamando de suicida. E ele não entendia por que ele estava se vendo... Era inconsciente, né? Porque ele provocou isso de forma inconsciente. E os outros espíritos chamando ele de suicida, e ele não estava entendendo aquilo, não estava aceitando e tal. Mas ele vai refletindo, vai chegando a um ponto de, puxa, mas será que é assim mesmo? Será que é isso? Ele, puxa, eu preciso de ajuda. E aí ele começa a fazer uma prece sincera, ele começa a pedir ajuda, ele querer ajuda, porque no primeiro momento ele achava que era um erro. Está errado, o que eu vim parar aqui? Eu sou, né, um médico, o que eu vim fazer aqui e tal. Então, até que ele foi mudando esse condicionamento e aí pronto, ofereceu a condição para que os espíritos fossem lá. Então, pegando o exemplo de André Luiz, mas mesmo aqueles espíritos muito trevosos, aqueles, como eu falei, né, que fazem o mal pelo mal, chega um momento que ele vai cair a ficha e vai dizer... Poxa, será que isso que eu estou fazendo é certo mesmo ou não? E ele vai abrindo a condição de ele se melhorando. Né? É claro que existem incursões, como eu falei, tem colônias de espíritos que fazem isso, que eles saem para ir para as regiões trevosas na intenção do resgate, de encontrar espíritos que já estejam oferecendo a condição. Esses espíritos saem dali já bonzinhos, né, e vão... quer ver? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Será que a gente conhece pessoas que querem se dar bem, que simplesmente estão querendo só se aproveitar, e aí acha que tem uma pessoa que vai dar uma oportunidade e ele vai só na intenção de... Então, essas não se transformaram, ele é só um espertão, né? Se tem isso aqui, você acha que lá do outro lado não tem também? Então tem. Então vai acontecer até de espíritos que vão se oferecer para ir para uma outra história, porque eles querem só se dar bem. Mas quando chegar lá, aí acham que vão ter uma determinada vida. Não, aí sim vão para palestras, vão ter que ficar frequentando ali aulas, palestras, doutrinação, né? Até que de verdade aquilo comece a mudar nele. Aí ofereceu condição para ele ir para uma outra instância espiritual. Mas até lá ele vai ser bastante preparado, né? Bastante lapidado, né? Vamos dizer assim. Pois não. Quem ou que define o grau de evolução dos espíritos? É a sua própria consciência? São outros espíritos? Essa sua pergunta é fantástica. Eu só queria 2h30 para a gente falar sobre isso. Como a gente não tem 2h30, eu vou tentar compactar. Por exemplo, o que define a evolução?
que para você é uma pessoa evoluída? Se a gente pensar em questão de subjetividade, poderia ser suas ações aqui no mundo enquanto encarnado, e essa sua ação pode refletir em um mundo desencarnado. E tomando como perspectiva essa possibilidade de você trabalhar no mundo enquanto desencarnado, você continuaria a sua evolução. Então, mas quando a gente fala evolução, primeiro, em que dimensão da vida? Porque eu posso ser muito evoluído numa determinada coisa, mas ainda muito aquém dessa mesma condição de evolução em outra coisa. Então, o Adenauer traz uma fala bem atual, que ele diz que evolução é complexidade de aquisição de habilidades. Quantas mais habilidades você tiver nas diversas dimensões da vida, mais evoluído você é. Bom, então, existe um juiz externo que vai estar dizendo, assim, né, um Anubis que vai pesar o seu coração para dizer se você vai para o reino dos mortos ou não? Não, é a sua própria consciência. Agora, eu mesmo, naquela fala do início, né, eu achava que uma pessoa muito espiritualizada era uma pessoa evoluída. Sabe por quê? Porque essa pessoa muito espiritualizada, normalmente ela vai cumprir aquele mandamento de ama o seu próximo como a si mesmo, ama o seu Deus sobre todas as coisas. É uma pessoa que vai ser caridosa, ela vai fazer caridade, ela vai ajudar o próximo, ela vai fazer um monte dessas coisas que, quando você olha só para essa dimensão, você fala, que pessoa evoluída. Aí você vai para dentro da casa dessa pessoa e você vê ela tratando um filho, né, com grosseria, você vê ela tratando uma outra pessoa no trabalho, ou sei lá, né, em qualquer lugar, de uma forma que não é compatível com essa evolução. Então, por quê? Porque nas diversas dimensões da vida é preciso que você avance, que você evolua, que você se desenvolva. E aí essa fala do Adenauer, né, de aquisição de habilidades nas diversas dimensões da vida, para mim é a melhor maneira. Mas o juiz é você mesmo, é a sua própria consciência, né? Lá no Livro dos Espíritos, pergunta assim, aonde está escrito as leis de Deus? Né? Aí a resposta é na consciência humana. Então, somos nós o próprio juiz, né, da nossa mensuração. Então, quando você chegar num outro plano, não vai ser por essa condição de evolução que você vai atraído, mas por aquilo que você vibra. Então, esse aqui a gente tem a identidade CPF, né? Mas você tem uma identidade e ninguém sabe se você é um mau caráter ou um bom caráter. Agora, lá não, porque a sua vibração vai dizer o que você é. E essa vibração é o que vai fazer com que você se agrupe com outras pessoas daquela mesma vibração. Então, não seremos nós que vamos dizer assim, não, eu quero estar para tal lugar e vou para tal lugar. Se eu quero aquilo, mas eu ainda não estou na condição daquilo, eu não vou estar lá. Ficou claro, não? Ou complicou mais? São muitas dúvidas, né? Uhum. Por exemplo, e quando por exemplo, minha consciência me trai, né? Uhum. Quando é que a gente vai ter essa possibilidade de equacionar? Em que sentido? Como assim a consciência trai? Porque às vezes a gente pensa, e nem sempre o que a gente pensa é de fato aquilo que é correto por correto. Ah, sim, é. Às vezes o errado pode direcionar a um caminho que pode se tornar o certo, e nem sempre o que a gente pensa de forma correta é exatamente aquilo que parece ser. Então, assim, a gente precisa ter também um dimensionamento de como a gente pode concretizar a nossa subjetividade. Então, tem um espírito amigo que ele diz o seguinte, não há prejuízos para o espírito. Então, isso que a gente está considerando certo e errado, isso é absolutamente relativo. Porque o certo ou errado, desde que ele te conduza a algo melhor, foi bom. Então, essa condição de o que eu queria
não é o que eu ainda faço, isso é normal para todo mundo, né? A gente não conseguiu ainda equalizar, né, o que eu queria e o que eu posso ou o que eu faço. Mas a questão do fazer certo ou fazer errado não é ainda a nuance que vai fazer com que você seja a pessoa melhor. Mas o que isso vai te levar? Você pode errar a vida toda, desde que você aprenda com esses erros, você pode ser uma pessoa melhor do que aquela que acertou e não levou a nada, né? Acertou dentro do critério que você está dizendo, da própria consciência. Eu estou fazendo isso porque eu acho que é certo, mas esse que eu acho que é certo, estou prejudicando um monte de gente, por exemplo, né? Ou a outra pessoa que tomou decisões que foram equivocadas para ele, mas que no modo geral levou a ele a aprender e a outras pessoas não serem prejudicadas. Foi melhor. Então, o certo e o errado aí é absolutamente irrelevante. E sim o que isso vai te levar a acontecer. E para, reenfatizando, né, mas para a sua localização no mundo espiritual, nada disso vai importar. O que vai importar é a sua identidade espiritual, que é a sua vibração, que é o que você constrói aqui. Porque não tem, aqui eu posso estar com a cara bonitinha, sorrindo, falando um monte de coisas bonitinhas, mas por trás eu estar fazendo um monte de coisa errada, ser maldoso e tal, né? Aliás, a gente faz uma brincadeira aqui que diz o seguinte, que o centro espírita, não só o centro espírita, às vezes uma igreja, tem um portal mágico que quando a gente passa naquele portão ali, aqui para dentro, aí parece que aquela auréola, sabe aquele negócio do santo? Ele plim, acende aqui. E aí quando você entra aqui no centro, meu irmão, abraço, beijo, não sei o quê, que maravilha, que coisa linda, não sei o quê. Quando você bota o pezinho do lado de fora, que já pega o seu carro, o outro vem te dar uma fechada, desgraça, não sei o quê e tal, já parece que a luzinha apaga aqui, né? A auréola apagou. Então, não adianta você ser bom só dentro da casa espírita. Você tem que ser bom o tempo todo. O que você é aqui, você tem que ser na fila do pão, né? Então, mas isso é algo que ainda é do ser humano. A gente está na busca de equalizar isso, né? De se desenvolver. Essa frequência vibratória do que você é a que vai te levar para lá. A gente precisa, quando a gente fala assim, tem que fazer caridade, a gente não ouve isso o tempo todo? Por que fazer caridade é bom? Porque fazer caridade é um exercício que te ensina a ser bom. Vai ter um dia que você não precisa se esforçar para fazer a caridade. Você vai fazer o bem porque você é bom. Simplesmente por isso, porque já está integrado no ser que você é, a bondade, né? Mas hoje a gente tem que se esforçar. Puxa, eu vou doar isso aqui, eu vou fazer isso. A gente tem que se esforçar para fazer isso, para fazer esse exercício, né, da bondade. Então, essa vibração do ser bom ou do não ser é o que vai te levar para uma instância espiritual, certo? Ô Luiz, pegando o gancho aqui do nosso lado 2, dos mensageiros, tem o irmão que ele cria o centro espírita e ele é muito bom, caridoso, ajuda muita gente, só que quando chega dentro de casa, ele proíbe o filho de comer por conta de o filho não ajudou, etc. Assim, ele era bom até que ponto? Será que era bom? Sim. Né? Ou era uma fachada, né? Aí aqui a pessoa vê ele lá no centro, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Mas vai ver ele, uma pessoa que faz isso com o próprio filho, não é, né, essa beldade toda. Então é exatamente isso, né, que a gente está falando. Agora, aqui é fácil a gente enganar, porque a gente usa máscaras, né? A gente usa máscaras. Agora, quando você chega lá do outro lado, não tem, essas máscaras caíram. André Luiz fala isso, né? Que aqui a gente está vivendo numa dança de máscaras. Mas se chegou lá, é a sua vibração mesmo, é o que você que é o que vai determinar, né? Se você vai para aqui ou para acolá, né? É exatamente isso. Bom, avançar mais um pouquinho então aqui. Então, olha, as tarefas similares ao que você se dedicou na Terra, conforme a maturidade e condição moral e vibratória.
Aí o que eu falei, né, só para ilustrar, que não há espaço que não seja ocupado por uma instância, por um lugar de agrupamento de espíritos. Então, a gente fala bastante, e é porque ficou famosa, né, a cidade do Nosso Lar, mas em todo o território, não só o território nacional, o nosso orbe, o nosso planeta todo, ele é constituído de cidades espirituais. Aliás, a gente tem o hábito ainda de falar colônias, né? Mas eu vou falar uma coisa bem simplesinha. Quando eu vim morar, eu sou do Rio, né? Quando eu vim morar em Salvador, há 24 anos atrás, eu vim no ano 2000, a paralela era uma via que ia para o aeroporto, era mato de um lado, mato do outro. De lá para cá, eu assisti, né, todas as construções ali na borda, ficou lindo, uma estrada maravilhosa. O metrô, que ficou um tempão ali, que está ali no meio, e isso eu estou falando de 20 anos. Então, imagina o que a gente fala de colônia espiritual, a gente está falando lá da década do século XVI, por aí, né, da constituição dessa cidade. De lá para cá, ela ainda é uma colônia? Não é mais, é uma cidade, né? Então, a gente usar o termo colônia espiritual deixou de ser apropriado, porque são cidades espirituais. E essas cidades estão ao redor de todo o planeta. Qualquer lugar que tenha um agrupamento na matéria tem a sua contrapartida lá. Pois não. Você falou aí da questão da colônia por causa do século XVI e antes da invasão dos portugueses aqui. Tem algum registro de alguma cidade espiritual dos indígenas? Sim. Onde eu estou acabando de falar, né? Onde tem um grupamento de espíritos aqui, há uma contrapartida equivalente àquela região. Nosso Lar, como eu falei, ele foi construído na época da colonização do Brasil pelos portugueses, mas hoje a gente não pode mais falar que é uma colônia, é uma cidade, mas outras cidades pré-existiriam, né, para os verdadeiros brasileiros, né, que estavam aqui quando os portugueses chegaram. E o Brasil é um jovem também, então a gente vai falar aí de 500 anos. Mas e as outras nações, os outros países que são anteriores a isso? Todas elas têm lá as suas estruturas espirituais, cidades espirituais, para o acolhimento e a transição. Mas a gente está falando que aqui no Ocidente, hoje, a maioria é católico, né? Mas a gente tem uma população, 9%, me parece, de espíritas que pregam, né, que falam da vida depois da morte. Então, portanto, a gente imagina que tem algum lugar para ir. Mas e as filosofias que não pensam dessa forma? Mas elas também têm. Então, como é que o mentor espiritual lá, o pastor, o sacerdote, vai dizer, quando você morre, você vai ficar à direita, não sei, estou inventando aqui, à direita de Deus. Quando essa pessoa morrer, ele vai estar num lugar lá que vai achar que está... quando, né, os muçulmanos, né, quando você morrer, você vai para um lugar com 70 vidas, não sei como é que eles vão arrumar tanta gente assim, mas 70, ele vai para um lugar que vai ter lá essa impressão, porque vai ser de acordo com o que ele acredita que seja, né? Então, para nós aqui, tem essa formação, essa configuração. Outra dúvida é em relação a esses locais que tem nas cidades, né? Escola, você falou hospitais, escola, enfim. Elas são feitas do fluido cósmico universal ou... Porque não é matéria, né? É matéria. É matéria? É matéria, mas é matéria, aquilo que a gente falou, é matéria menos densa, né? Matéria mais sutil, mas é matéria. E é uma matéria que aqui a gente precisa pegar o barro, né, levar lá para a olaria e fazer o tijolo, o bloco. Aí você precisa misturar lá
os pós lá do cimento, né, para dar a liga. E você, então, ó, tudo manualmente, né? Aí você bota um tijolo em cima do outro com o cimento e tal, você faz ali um muro, faz a casa. Lá você vai manipular isso pela mente, você vai moldar a matéria dessa forma. Mas é matéria. Agora, em relação à matéria física, a matéria sutil, ela não é tangível. Lembra que a gente falou lá da matéria imponderável, né? Que é a matéria sutil, ela não é tangível. Mas quando você está desencarnado, que o seu veículo de manifestação é a mesma matéria, ela é tangível para você. Então, uma casa no mundo espiritual é como a casa física aqui. A relação é essa, né? Mas você estando lá, é tangível para você. Ela não é tangível, não é ponderável em relação à matéria física. Entendeu? Ô Luiz, outra dúvida, puxando o gancho do filme de novo, o 1, quando tem uma menina que está com a família e ela quer, porque quer voltar para ver o namorado, isso, né? Isso, para ver o namorado. E ela tenta e acaba caindo num umbral de novo e tal, e aí alguém vai lá e retira ela, eu acho que o Dr. André, se eu não me engano, ou o irmão. Primo, me né? explica Era o primo essa dela. situação da pessoa já está no nosso lar, já está na cidade, e aí ela quer voltar e ela tenta por si só. Isso. Então, é porque a gente tem o tal do livre-arbítrio, né, que permite que você tome as suas decisões. Claro que ele não é pleno, não é total, mas permite que você tome as decisões, mesmo que sejam equivocadas, mas é possível que você tome. Ela, por um amor, né, ao namorado, ela queria porque queria voltar, o que não é possível. Aí você vê que quando ela sai dos portões do nosso lar, já muda até a coloração da imagem, né? Já começa a ficar um mundo cinzento, porque como a gente falou, lembra que eu falei, olha, tem uma esfera que é muito dentro da crosta, que é a parte mais grosseira, que a gente chama de umbral grosseiro e tal. Tem uma segunda esfera que é mais superficial em relação à primeira. A terceira, que ainda é umbral, é onde está a cidade do nosso lar. Então, quando você sai dos portões, ela está superficial ali, é umbral. Quando você sai dos portões, a primeira coisa que você vai é se deparar com o umbral. Tem uma outra situação que leva a gente a pensar sobre isso. Lembra quando o André Luiz... Puxa, eu já estraguei já estraguei o filme. Não deixe de assistir, não. Assista assim mesmo. Vai ser bom, vai ser bom. O filme Nosso Lar, né? Pois é, e você vê, nem todo mundo gosta. Eu gosto, por isso que eu falo muito dele. Mas tem uma outra cena interessante, que aí o André Luiz desencarnou. E a esposa dele, ele doido para ver a família, olha que coisa, né? Ele doido para ver a família, as filhas e tal. E quando ele consegue, e o pessoal falou para ele, você tem certeza que você quer? Parece que estavam avisando, né? Tem certeza, tem certeza. Quando ele chega em casa, a mulher já está com outro. O cara, aí literalmente, né? Ele foi no inferno, né? De ver que a mulher já estava com outra pessoa, né? E aí o que aconteceu com ele imediatamente? Ele foi atraído vibracionalmente para uma instância compatível. A vibração dele era o quê? Era raiva, era ódio, né? Ele foi para o umbral de novo, ele já tinha saído do umbral, ele já estava curado, né, em nosso lar. Mas naquele momento a raiva dele levou ele para o umbral de novo. E ele ficou lá até ele se reequilibrar. E aí ele conseguiu voltar. No final ele deu show, porque ele ainda ajudou o cara, né? O cara estava com uma doença lá e ele ainda ajudou. Mas você vê o que a raiva faz com a gente, né? A gente brinca assim, poxa, o cara está com tanta raiva que foi levado para o inferno. Né? Palavras, né, que a gente fala sem perceber, mas tem essa conotação mesmo, né? Bom, então... entendemos, né, que todos os espaços estão preenchidos dessa forma. Bom, aí a vida espiritual. O mundo dos invisíveis é como o nosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. O mundo dos espíritos não é o reflexo do nosso. É o nosso
que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do plano espiritual. As relações entre a dimensão física e a dimensão espiritual sempre existirá. É que a gente pode pensar assim, puxa, então eu agora conheço essa construção aqui, vou chegar lá no mundo espiritual e vou construir igual. É o contrário. É lá que a gente aprende e chega aqui e vai fazer aquilo que a gente aprendeu lá. Então é o nosso mundo que, segundo o autor ali, né, o nosso mundo é que é uma imperfeita cópia, né, grosseira até cópia do mundo espiritual. Bom, a parte mais importante agora do nosso encontro dessa noite, né? Que é aquela parte que eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês. Não acreditem em nada do que eu falei para vocês. Não acreditem. Porque se vocês acreditarem em todas essas histórias que eu contei, vocês vão ficar com a minha impressão sobre isso. E é preciso que vocês se debrucem a ter o entendimento de vocês, a impressão de vocês. Então trago essa bibliografia aí, não é, Roberto? Essa bibliografia para que vocês vão tirar a prova. Luiz, eu queria agradecer pela tua aula, por trazer tantas elucidações. Te pedir para não parar de falar sobre o filme, porque não quer dizer que a gente não tenha assistido ou tenha assistido, mas, por exemplo, me traz muitos insights quando você fala dele, porque a percepção da gente muda com o tempo. Então, hoje mesmo eu já saio daqui dizendo, eu tenho que rever o filme, porque a gente está falando várias coisas. Pois é, isso acontece comigo. Né? Às vezes, o pessoal lá em casa fala que eu sou doido do filme, porque às vezes eu assisto um filme 4 vezes. Mas você já não assistiu esse filme? Mas quando você vê de novo, você vê detalhes que você não tinha percebido na primeira vez, né? Exatamente. Então, E quando eu digo isso do filme, eu vou te contar por quê. É porque eu ouço até aqui mesmo, muita gente falar, aquele filme não vale nada, uma porcaria, não sei o quê. Mas, para exemplo, para essa aula, por exemplo, ele é sensacional, ele dá direitinho o que a gente precisa trazer, né? E a percepção que você trouxe, isso do filme unido aos exemplos, faz a gente refletir muito. Então, não sei se dá tempo de só te fazer uma pergunta, porque quando você colocou ali as cidades espirituais, a gente sabe também que tem não só as cidades, mas as atividades espirituais. Então, me gerou uma dúvida quando você falou, e aí eu te peço se você puder me ajudar nessa compreensão que eu não tenho, que é um hospital, por exemplo, material, também a gente sabe que as atividades também existem no plano espiritual. Mas, nesse caso, sendo a nossa estrutura material muito ainda aquém da espiritual, o hospital espiritual, estou dando um exemplo do hospital, mas poderia ser outra coisa, ele estaria mais evoluído do que o nosso? Você entende o que eu quero dizer? O que os espíritos dizem é que há uma relação de evolução de aproximadamente 30 anos. Então, não só em relação ao hospital, em relação a tudo. Então, a vida espiritual, ela está numa condição de avanço tecnológico, né, 30 anos na frente do que a gente tem aqui. Aí, de novo, eu vou dar outro exemplo do filme. Se a gente for olhar lá no Ministério das Comunicações do filme, o filme se passa na década de 30, não foi 40, né? Que é final da Segunda Guerra, né? 47, é isso mesmo? 47, por aí, década de 40. E você vai ver um notebook lá no Ministério da Comunicação. Tinha notebook aqui? Nem o PC não tinha ainda, mas lá já tem. Aí, se você contar lá 47 mais 30, dá o tempo que tem o notebook aqui. Então, é mais ou menos essa a diferença, não só em relação aos hospitais, mas à tecnologia, de um modo geral. Então, as coisas lá estão avançadas. Então, você está lá estudando, depois você vem para cá e descobre aqui a penicilina. Como é que as coisas acontecem, né? Bom, pessoal, muito obrigado por hoje, mais uma vez. Até um próximo encontro. Mas fiquem com essa última informação que eu dei, que é a mais importante, né? Não acreditem no que eu trouxe para vocês, mas vão estudar lá. Tem
tem tantos, né? Tem um que eu adoro, que é com Amor Além da Vida. Aquele ali eu choro, cada vez que eu vejo eu choro. Mas é outro filme que traz uma realidade, quer dizer, nos traz uma realidade muito boa em relação a isso. O nosso tema de hoje, né? Que é vida no mundo espiritual. Né? O Robbie Williams, que é, não lembro o nome do... Ele é o ator, não lembro o nome do personagem. Ele desencarna depois da esposa. Ó, vou dar outro spoiler, o cara vai ficar com raiva de mim. Você já viu esse, não? Ele desencarna depois da esposa e ele vai cumprir toda uma missão lá de resgate que vale a pena ver. E se prepara para chorar. Eu choro um bocado toda vez que eu vejo. Mas é bom. Pessoal, obrigado então mais uma vez. Um abraço.